Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, você está no canal que fala de fé, religiosidade, história das religiões, sociologia das religiões, sem caráter apologético, apenas a minha opinião sobre os livros aqui referenciados ou referidos ou aos quais eu faço referência. Hoje são vários livros, tem uma lista de livros aí. Voltamos à leitura, continuando a leitura, né? Capítulos 7, 8 e 9, Campos de Sangue, Religião, História da Violência, que é uma resposta que a Karen Armstrong dá a esse dilema, essa questão aí de a religião aumenta a violência, se não tivesse religião o mundo seria mais calmo, né? O ateísmo é a solução. Então a gente tem vários argumentos ateus falando que, ora, o religioso é um fanático, né? Se não tivesse religião, né? Tipo Imagine lá do John Lennon, né? Oh, se não tivesse nenhuma religião, o mundo seria uma paz, né? Então ele explica que é complicada a questão, viu? Não é fácil não, tá lendo aqui. Realmente, há alguns momentos a religião salva e alguns momentos realmente o fanatismo impera. Então ela vai mostrar essa tensão, né, entre o pacifismo e o fanatismo, né? Ou o pacifismo e o fundamentalismo. Ela tem um outro livro, que é Em Nome de Deus, né, que ela comenta isso aí. O outro livro que a gente usa muito aqui, mais para o aspecto teológico, é aqui Uma História de Deus, que é a história do monoteísmo, os monoteísmos, judaísmo, cristianismo e islamismo. Então ela vai estudar a história aqui desses 4.000 anos, né? 4.000 anos desde a época lá do Abraham, o patriarca, né? Ou Ibrahim, para os muçulmanos, né? Que saiu ali da Ur, dos caldeus, e foi até a Terra Santa, o Egito, etc. Né? Então esse livro aqui é mais teológico, mas tem a parte histórica. Agora, neste livro aqui, o Campos de Sangue, é mais histórico. Então ela relaciona a parte aqui mais teológica, mas não é abordada tanto quanto no outro livro. Então acho bom ler os dois, né? Você quer um aspecto mais histórico? Então recomendo este, mais histórico. A outra é mais teológico. Então recomendo ler e pesquisar os nomes que é, né? Ou seja, o nome dos santos aqui, dos rabinos, né, tal. Então, porque ela não é a exaustão. Então, você quer uma coisa a exaustão? Recomendo então a biografia, o estudo de cada um, né, o Aquino aí, tal, o Agostinho e tal. Ou você lê então livros de patrística, de escolástica, ou então a teologia sistemática. Mas geralmente teologia sistemática é para quem estuda teologia, né? Então esse canal aqui não é de teologia, então teologia é um dos assuntos que me interessam, mas não pretendo aqui dar aula de teologia, que eu não sou teólogo, né? Então eu sou um escritor, crítico literário e não sou um teólogo, não sou formado em teologia. Então o que eu leio de teologia é o que eu leio de teologia, certo? Não tenho nenhuma formação acadêmica para pagar de teólogo aqui, certo? Mas aqui esse livro então é mais histórico e vamos abordar, né? Então capítulos 7, 8 e 9, a questão, por exemplo, do islamismo, né? A gente começou a falar a questão do islamismo, como se formou o Islã, resistindo ao Império Persa e ao Bizantino. O bizantino é o romano do Oriente, né? Então, os muçulmanos logo tinham que lutar contra os pagãos, dos próprios árabes, né? Se lembrar que a tribo do profeta Mohammed foi perseguido, né, por esses pagãos. Os pagãos que adoravam vários deuses lá na Caaba. E a Caaba então foi purificada e dedicada ao único Deus, Alá. Né? Então isso aí a gente parou. E aí depois as divisões dentro do próprio Islã, né? As divisões dentro do próprio Islã, que vai ser a questão justamente ali dos sunitas e dos xiitas. Né? Então vai formar essa questão da sucessão do profeta, né? O Ali e a sucessão pelo Ali, que é defendida pelos xiitas, e aconteceu que teve um massacre da família do Ali, né? Coisa terrível. Então, por isso que os xiitas têm esse tom de protesto contra os sunitas, né? Por mais que os xiitas sejam uma parte até mais, digamos assim, católica, porque eles têm uma devoção muito mais católica, né? Tem a questão das pregnações, a questão das procissões que eles fazem, principalmente lembrando esse massacre da família, né, do Ali, né? É... Muito bem, e aí a expansão do Império Islâmico foi mais pela linha Sunni, os Omíadas, né? Então não foi pela linha Xiita. Depois que Xiita ficou mais na Pérsia, né? Que hoje o Irã e tal. Mas então ela vai mostrando aqui a questão de que a expansão se tornou um fim em si mais do que a divulgação religiosa. Então ficou interessante para os líderes expandirem ali nas relíquias, né? As ruínas dos impérios persa, né, egípcio
e aí o Império Bizantino em decadência. Lembrar que eles só vão conquistar Constantinopla lá no século XV, né? Então não foi fácil conquistar Constantinopla, mas foram comendo pela beirada ali, né? E aí ainda não tinha as cruzadas, né? Então a cruzada vai abordar no próximo capítulo, que aí vai mostrar como é que os muçulmanos estavam divididos entre eles, então não tinha nenhuma proposta muçulmana de invadir a Europa, eles foram ali na área do Egito, na área do norte da África, até chegar ali na Espanha, né? Lembrar que na Espanha teve vários momentos, né, de união e desunião ali entre os impérios, né, entre os califas, e tinha certa tolerância com os cristãos e os judeus. Então os judeus tinham, a gente está estudando aí a filosofia judaica da Idade Média, vários nomes ali, né? O Maimônides, o Narmânides, né? O Ramban e vários outros, né? Tem uns vídeos aí só sobre a filosofia judaica, né? Então, ou seja, judeus tinham ali, escreviam árabe, né? Então estudavam muitas vezes, acusaram Maimônides, né? O Rambam, de ser um proto muçulmano, ó, ele converteu muçulmano, então, né? Então tem essas, porque ele tinha esse estudo em comum, né? Então ele escrevia em hebraico, escrevia em árabe, né? Então é importante isso aí, não tinha essa figura ainda, né? Essa briga aí entre os árabes e os judeus, né? Então, como eu falei, os árabes aceitavam essa comunidade judaica. E quando os judeus foram perseguidos na Europa, que agora vai ver no outro capítulo, aqui o capítulo 9, né? A reconquista lá na Ibéria, né? Os reis católicos, muitos desses judeus foram para o Império Otomano. Tá? Então, essa questão aí. As cruzadas, né? As cruzadas, inclusive, dica de livro de literatura, as cruzadas falam muito lá na obra do Humberto Eco, né? O Pedro de Foucault, O Nome da Rosa e tal. É interessante ler esse romance aqui, romance a lá Dan Brown, né? Então não é igual o Humberto Eco, é muito melhor. O Humberto Eco é muito mais interessante. Mas o Humberto Eco começou esse filão de mercado aí, né? Que é o romance histórico e tal. Então, O Último Templário, escrito pelo Raymond Curie, né? Curie, ele é lá do Líbano, mas morou em Nova York e acho que está em Londres atualmente. Então ele é um romance histórico interessante, do Ladrão Brown, né? Eu gosto desses romances assim. Começa lá nas Cruzadas, né? Então tem um período nas Cruzadas em que os Cruzados foram derrotados. E depois a história dá um pulo, porque depois do fim das Cruzadas, os próprios templários vão acabar, né? Vão ser perseguidos por Filipe o Belo, né? Filipe IV o Belo, e aí eles vão ser também massacrados, né? Então, ou seja, e aí o tesouro dos templários, onde é que está? Porque foram das companhias religiosas mais, né, ordens religiosas mais ricas da Europa, porque eles criaram esse sistema de banco, né? Se deixava um valor com eles lá na França, recebia aí, né, um comprovante, um cheque, né, um contra-cheque, e aí descontar isso lá nos reinos cruzados na Terra Santa, né? Então é interessante isso aqui. Já acho que falei sobre cruzada aí. Esse aqui é curiosidade, né? Assim, é um livro de literatura, tá? Isso aqui não é livro de história, não, é literatura, mas vale aí justamente por essa questão da queda dos reis, dos reinos cristãos ali, né, os cruzados, e como é que as cruzadas se deram mal, né? Então, desde a primeira cruzada, ela vai falar que a primeira cruzada, né, um monte de família, depois da cruzada das crianças, foi assim, foi um total absurdo, até porque de início na idade de pregnação, existia pregnação para a Terra Santa, né? Existia essa ideia de peregrinar, pagar os pecados, ir para a Terra Santa, só que aí, quando essa expansão muçulmana teve ali no norte da África, etc., os papas entenderam que isso aí era invasão, se sentiram ameaçados, e resolveram desviar a violência entre os reinos francos e germânicos ali para fora da Europa. Sabe? Vamos mandar esse povo, né, esse monte de guerreiro aqui, cavaleiro, brigar essas cruzadas lá para a Terra Santa, que aí diminui a violência aqui na Europa, né, essas guerras dos feudos. Lembrar que não tinha os reinos unidos ainda, eram feudos, né, lei, feudalismo, você vai entender. Então os papas perderam o controle sobre essa ideologia, essa pregação, né? Ideologia, pregação. Fizeram uma pregação de pregnação, tal, penitência. Só que aí esses cavaleiros foram lá e começaram a exterminar, inclusive, os judeus. Né? Inclusive os judeus. Aí eu vou dar outra dica de leitura, que eu falei que tem muita dica, né? Que é esse aqui, ó, história resumida, né? E ilustrada, né? Short History, né? É uma história ilustrada do povo judeu. Vou fazer um vídeo só sobre esse aqui e sobre o outro que eu vou dar dica também, que aqui vai contar a história do povo judeu desde a diáspora, né, lá 70, na Era Comum, né, os romanos destruíram Jerusalém, etc. E aí vai contar aqui a história do povo judeu, os rabinos, né, interessantíssimo, ó, sensacional essa obra. Vou fazer vídeo só sobre ela, mas é interessante para mostrar esse momento, né, como é que os judeus, os poucos judeus tinham Terra Santa, e quando os islâmicos dominaram a Terra Santa, né, ali a região da Judéia e tal, Palestina, eles chamaram os judeus de volta, né? Os judeus tinham sido expulsos, etc. Então tem essa questão aí, questão do antissemitismo desde a era cristã.
Um livro só sobre a história geral do antissemitismo, né? Gerald Messadier, né? Como é que é o nome dele? Messadier, é francês, né? É Gerald Messadier, né? É um francês. Então ele vai contar a história aqui do antissemitismo, desde a questão pré-cristã, que aí tinha, né, as tretas lá com os assírios, babilônios, né? Lembrar que os judeus eles eram enoteístas ou monoteístas mesmo, e as religiões ao redor eram politeístas, desde o Egito, né? Então tinha essa questão aí lá no Egito e na Síria, na Babilônia, tinham vários deuses, né? Vários deuses, politeísmo. E aí teve politeísmo cananeu, né, quando os judeus chegaram lá, e depois a questão do enoteísmo, né, que alguns deuses destacaram, principalmente o deus El, né, o deus Yahvé, ou Yahweh, né, então tem essa tetagrama, e aí depois até, aí no período do cativeiro da Babilônia, que se tornaram totalmente monoteístas. E isso sempre atraiu atenção, assim, né, um absurdo, para os romanos, os gregos, os romanos, que também eram politeístas, né, então nunca entenderam o monoteísmo dos judeus. Então aí surgiu, né, o antissemitismo, e depois com os próprios cristãos, né? Então vai falar aqui os próprios cristãos que, se você ver até os evangelhos, né, os judeus ali, que eram no caso os líderes, né, eram confundidos com a população judaica, e vai falar, vocês são os sepulcros caiados, os fariseus, hipócritas, saduceus, escribas. Então tem todo esse discurso, inclusive ressaltado no Evangelho de São João, em que se aponta, olha, o cristianismo já nasceu no antissemitismo. Né? Então já vai abordar essa questão aqui, e ali o livro obviamente será mais explicado, né? Então, essa questão aí. Indo para, então, o 8 vai explicar a questão das cruzadas, o desastre que foi, né? E por que existiu essas cruzadas, o fanatismo dos cristãos ali, esses cruzados, acabou unindo, né, esses reinos ali, os califados ali, começou a reunir, e acabou que ele teve uma reação, ou seja, os muçulmanos apresentaram uma reação tão fanática quanto dos fanáticos cristãos. Então, pra você ver que coisa absurda, né? Então, um fanatismo criando outro fanatismo. Tanto é que ela explica lá no outro livro, né, sobre a história do fundamentalismo, é que essa ideia do fundamentalismo saiu do século XIX lá nos Estados Unidos e tal, né, na Europa, no cristianismo, e chegou ao fundamentalismo tanto do tipo islâmico quanto judaico, né? Então, o sionismo, né, vai explicar. É outro livro chamado Em Nome de Deus, né, que pode ler os 3 livros juntos, tá? Se declarem, os 3 livros estão em diálogo, a história de Deus, né, e o nome de Deus, e esse aqui, o Campo de Sangue. Então, você pode ler os 3 livros, assim, abrir e pegar os capítulos e comparando, né, o que ela quer dizer, né? Então, indo para o 9, que já é a modernidade, ela vai explicar o que aconteceu nessa época aí. Aconteceu que, enquanto no final do Império Romano, as cidades, não tinha muitas cidades, foram despovoadas, né? Então era o sistema feudal, era o campo, e depois com as rotas de comércio, os mercadores, começou a concentrar, ainda mais na época das cruzadas, né? Começou a formar os burgos, né? As vilas, cidades ali, e aí surgiu a classe dos burgueses que começaram a competir com os nobres, né? Os nobres lá, questão dos suceranos e vassalos, né? Estuda aí, feudalismo. Dá uma pesquisada aí no Google, feudalismo. E aí começou então essa questão da modernidade e aí a reconquista, né? A reconquista da Espanha e depois a conquista da América, né? Ou seja, aí começou ali em 1492, expulsaram, né? Os mouros ali da Espanha e também os judeus foram expulsos, ou então foram obrigados a se converter, né? Já viu vários livros sobre isso aí. E os judeus também se espalharam para o Império Otomano. Aí descobriu a América, na América teve a expansão religiosa, né, os católicos ali, né, sobre as populações astecas, né, e incas, etc. Então, aqui no Brasil sobre os índios, né, então essa questão complicadíssima aí da catequese, né, e tal. E a questão também das guerras de religião. Então, que teve a reforma, né, Lutero, Calvino, etc. E aí teve as guerras de religião. Né, então, vai explicar, a gente vai falar mais no próximo. Eu já falei várias vezes da reforma aqui, das guerras religiosas, já falei, né, já tem uma na lista aqui, livro sobre a Inquisição, né, então já vou arrumar livro sobre a Inquisição para explicar isso aí, porque ela vai explicar que essas guerras de religião são mais que guerras de religião. Então, guerras de interesse, por exemplo, os príncipes germânicos queriam resistir ao poder românico, né, a Igreja Católica Romana, então apoiaram Lutero porque tinha interesse de político, né, então o Lutero foi auxiliado pelos príncipes, né, luteranos, germânicos, e esses príncipes permitiram que o Lutero se escondesse e traduzisse a Bíblia para o alemão. Né? Então foi uma ajuda aí, uma mão lava a outra, né?
Então Lutero foi ajudado pelos príncipes alemães porque eles queriam independência em relação a Roma, assim como o anglicanismo lá do rei, eu esqueci o nome do rei aqui, o rei lá inglês, né, que ele, aí deu branco, o rei inglês que ele queria divorciar, né, os reis lá, e ele queria se divorciar e o Papa não deixou, então sabe, quer saber? Agora a igreja vai ser anglicana. E muito do rito anglicano é muito semelhante ao católico, né? Você vê assim, você até confunde. Né? O rito anglicano é muito semelhante ao católico, mas ele é uma fé reformada, ou seja, não segue a diretiva de Roma. Então é a igreja nacional anglicana, ou seja, né? É a igreja anglicana, ou seja, ela é inglesa, né? Então é isso aí. Então vai contar, vamos parar nessa parte aqui então das guerras religiosas entre a reforma e a contra-reforma, o barroco, né? Os jesuítas, então tudo isso aí que aí o Brasil já existia, né? Então na época do Brasil, século XVI já tinha Brasil, estava no meio dessa confusão aí. Depois, século XVII, tinha o Padre Vieira, o barroco, né? Que interessante, está na minha lista, na minha leitura, os sermões do Padre Vieira, né? Então fica a dica, muito livro interessante, né? Então vejam a parte aqui mais teológica numa história de Deus. Vou achar depois Em Nome de Deus, que vai ficar questão do fundamentalismo, aí é século XIX para cá, né? Então aí já é. Mas vamos continuar e eu vou fazer uns vídeos aqui sobre a história dos judeus e do antissemitismo, tá? Então isso aí, aguardem que material não faltará, ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.